nossa gratidão por estar aqui nesta igreja. É a minha terceira vez na Ásia, mas a minha primeira vez no Japão. Estou aprendendo algumas coisas, como, por exemplo, colocar macarrão dentro de um pão. Eu não sei que comida é essa, mas ganhei de presente macarrão dentro do pão. Um hot macarrão. Cheguei muito bem acolhido pela família do pastor, pela casa do pastor, os filhos do pastor. Também o Alexandre, a Tati. Obrigado, gente, por essa bondade para comigo. Estava vendo no trânsito de vocês que no vermelho a gente para, no azul a gente anda, mesmo quando na frente da gente está uma cor verde. Não entendi foi nada, mas aceitei pela fé. Bom estar aqui com vocês. Oramos por esse dia, agradeço as orações de vocês. Gente no Brasil está orando por nós também. E bom ver os filhos de vocês. Peço que vocês preservem a nossa língua portuguesa para esses garotos, para essas meninas. Vai ser bom para eles também pensarem em português, porque é uma língua tão rica, tão prática para algumas coisas. Eu hoje me aventurei a escrever em japonês para eles, desisti. Se não tivesse tido a ajuda do Vitor, eu não teria conseguido fazer nenhum risco. Então, preservem nossa língua para esse pessoal. Hoje pela manhã nós vamos ver sobre engolidos pela cultura pop, pela cultura popular. Vivemos nesse planeta. O Brasil tem a sua cultura, o Japão tem a sua cultura, os Estados Unidos têm a sua cultura. E quando nós estamos dentro de uma cultura, ou nós poderemos viver com ela, aprender das coisas boas dela, mas sempre julgarmos todas as coisas à luz da palavra de Deus, ou nós poderemos ser engolidos pela cultura pop. E aqui vocês vivem num país altamente tecnológico, influências tecnológicas de todos os lados, e os nossos filhos também podem ser engolidos pela cultura pop. Estamos aqui para aprender sobre como viver neste mundo, como sermos pessoas de relacionamentos nesse mundo, mas não amarmos o mundo sobre todas as coisas. Abra comigo a palavra de Deus em Romanos, capítulo 15. 4 motivos porque tudo na Bíblia foi escrito. E sabe, 43% da Bíblia é composta, essa parte, de histórias. A história de Davi, a história de Sansão, a história de Daniel. Nós temos as histórias bíblicas, contamos para os nossos filhos, mas por que quase a metade da Bíblia é de histórias? Por que nós temos discursos na Bíblia, ensinos na Bíblia, salmos na Bíblia? Porque tudo foi escrito para a gente. 4 coisas. Se você tiver papel e caneta, tome nota. Vai valer muito a pena, os nossos irmãos que nos acompanham na internet também. Bom ter vocês conosco dessa maneira e desse modo. Capítulo de número 15, versículo de número 4. Essas coisas todas as coisas foram registradas. Estão na palavra de Deus há muito tempo para 4 coisas. Primeira coisa, para nos ensinar. Se você puder marcar o verbo ensinar aí na sua Bíblia, se foi escrito, está escrito, é para que nós aprendamos. Melhor a gente aprender com os outros quando erraram do que quando a gente quebrar a cara. Deus avisa, Deus mostra que o salário do pecado, o pagamento sempre vai ser coisas de morte ou mesmo a morte. Então, primeira coisa, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que nós tenhamos paciência. Então, a segunda coisa, a Bíblia nos ajuda a ter paciência. Está difícil, meu irmão? Paciência. O emprego é difícil? Paciência. O local de trabalho. A língua é difícil? Paciência. Paciência. Vamos aprender a paciência de Abraão, a paciência de Jó. Tudo que outrora foi escrito para a nossa paciência. E ânimo. Animemo-nos, sejamos pessoas animadas. Terceira coisa, para termos ânimo, o Senhor está conosco. E a quarta coisa, para mantermos a esperança. Estamos aqui nessa manhã para fazermos isso, aprendermos,
termos paciência, termos ânimo e mantermos a esperança. Nós vamos realmente passar em algumas partes da Bíblia e por isso eu peço que você esteja com a Bíblia bem aberta e os textos ligados aí, informados aí, vocês acompanhem. Se você tiver alguma dificuldade em achar os textos da Bíblia, peça ajuda para alguém. Onde é que está? Está no Antigo Testamento? Está no Novo Testamento? Pode ser isso. Então, se você está sem uma Bíblia, então alguém leia, divida a Bíblia, a leitura da Bíblia com aquela pessoa. Se você estiver sentado ao lado de um corintiano, leia para essa pessoa. Tá bom, gente? Então, nós vamos começar vendo alguns textos da Palavra de Deus. Vamos abrir lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, aonde vêm as histórias, de onde vêm as histórias, capítulo 26, personagem central dessa história, Isaac. Isaac é aquele filho da promessa, Isaac é o filho de Abraão, Isaac é aquele que o cordeiro substituiu. Vocês já contaram essas histórias para os seus filhos. Capítulo 26, vamos ver o versículo 12, o que aconteceu nesse versículo 12. Porque Isaac, ele está agora conversando com um rei chamado Abimeleque. Versículo 12 diz então, na palavra de Deus, eu estou usando a nova versão internacional transformadora. Aqui está. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Que coisa linda! Ele plantou, ele colheu muito mais. Agora, toda lavoura precisa de água. Vamos ver na sequência dessa história o que acontece. Versículo 15. No versículo 15, por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Plantou lavouras, precisava aguar aquelas plantas, aquelas hortaliças, verduras, mas aí os filisteus de raiva foram lá e entulharam, colocaram terra, colocaram tudo para fechar o poço de Jacó. O poço que até o seu pai, os trabalhadores do seu pai tinham abertos, tinham cavados ali. Assim é a cultura. A cultura atual, o mundo jaz no maligno. Vocês vivem num país organizado, mas um país também com as suas dificuldades espirituais muito fortes. Vocês vivem num país que você encontra de tantas coisas, mas ao mesmo tempo você vai encontrar outras coisas que estão dentro dessa cultura, como na nossa cultura brasileira, como na cultura europeia, que realmente são prejudiciais. E aí tenta-se entulhar aquilo de onde poderia ter vida, a vinda à igreja, a vida em família, a oração em família, o crescimento e o conhecimento da palavra de Deus. A cultura poderá vir com tudo para colocar entulhos ali dentro e dali vocês não tirarem a subsistência para a vida de vocês, para a lavoura de vocês. Vamos ver agora o que acontece nos versículos 16, 17 e 18. Já vimos que os filisteus vieram e fecharam, colocaram muitas coisas dentro daquele poço. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Vocês também vieram parar em outro lugar. Estava vendo os filhos de vocês. Conversei um pouco com eles. Como de fato eles são brasileiros, eles são japoneses, eles vivem em duas culturas, entre duas culturas. Quando estão no Japão, podem sentir saudades do Brasil. Quando estão no Brasil, podem sentir saudades do Japão. Isso acontece com filhos de pessoas que migram para outro país. Eu sou casado com uma pessoa que os pais migraram da Suíça para o Brasil. A minha esposa cresceu no Brasil e lá ela era chamada de Suíça. Na Suíça, ela era chamada de brasileira. Então, tinha essas coisas todas que vocês veem isso em casa com os filhos de vocês. Mas Abimeleque disse, vai embora daqui.
Isaque. Versículo 17, lendo para a gente, nós podemos ver aqui, diz: então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou as suas tendas. Olha que verbo impressionante no versículo 18. Reabriu os poços que o seu pai havia cavado, melhor dizendo, e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado aos poços. Uma lição que fica para mim e para você é que nunca faltarão entulhadores para as nossas vidas. Nunca faltarão pessoas que virão para tentar colocar entulhos dentro da fonte da vida, dentro daquela água que jorraria para tantos recursos. Vêm influências de fora. Todas elas são bem difíceis de conviver com elas. Vêm realmente inimigos. Capítulo 26 agora desse mesmo livro, nós vamos ver no versículo 19, essa história que segue e diz: os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Ah, que coisa bonita quando eu vejo esse texto, me emociona por quê? Porque vai ter sempre, e você vai sempre lidar com aqueles caras do contra. Eu não quero essa família feliz. Eu não quero esse menino, essa menina feliz. Eu quero que ele seja engolido, que a vida seque. Eu vou fazer de tudo para entulhar a vida dessa família. Mas também tem os trabalhadores que vêm para abrir poços, para que tenha acesso à água pura, água corrente. 12 anos de uma igreja porque alguém veio aqui e cavou um poço. Eu gostaria mais de saber sobre essa história. Como começou, com quem começou, quantos começaram. Tem alguém aqui no nosso meio que está aqui desde o começo, nesses 12 anos? Levante mais a mão, quero ver. Isso, levante a mão, vamos lá, gente. A gente está no Brasil aqui, um pedaço do Brasil, consulado brasileiro aqui. Japonês levanta a mão assim, a gente no Brasil levanta a mão assim. Joia que vocês estão aqui desde o começo, que bom. Vocês lembram do começo? Talvez um grupo pequeno, talvez um grupo reunido numa sala, e hoje eu já vejo essas fileiras de bancos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Gente que veio aqui e disse: não vai faltar água corrente para as nossas famílias, para os nossos filhos virem aqui e beberem de uma água corrente, fresca, gostosa, boa. Muito obrigado a vocês que trabalham com as crianças, muito obrigado a vocês que trabalham com os adolescentes, muito obrigado com vocês que trabalham na mídia, muito obrigado para vocês que são cavadores de poços da esperança, esses poços, melhor dizendo, da esperança. Aqui está no versículo 19, os servos de Isaque. Que Deus nos ajude a ter um coração de servos, que Deus nos ajude a ter um coração de serviço. O que é que eu posso fazer para ser útil ao povo de Deus, à casa de Deus, para a glória de Deus? Mas vamos ver agora os versículos de 20 a 23. Vocês estão acompanhando essa história e no versículo 20 nós lemos: contudo. Oh, gente, estava indo tão bem. Os filisteus colocaram entulho. Os servos de Isaque foram lá e cavaram novos poços. A vida da gente muitas vezes tem isso, viu, gente? Está indo bem? Contudo, influências, ideias, nossos filhos poderão não querer vir mais para a igreja. Ah, não estou com vontade, tudo, porque sempre eles estarão recebendo influências de todos os lados. E agora, a cultura mundial não tem limites, não reconhece limites. A gente pode acessar páginas em todo canto, de todas as áreas, e isso pode estar influenciando a gente. Verso 20, contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Virão pessoas com ideias diferentes, poderão ter maior número, poderão entrar em conflitos. Que dificuldade! Esta água é nossa. Nem era, mas eles acham que tudo é deles. Vêm e querem tomar posse de tudo isso. Diziam eles, por isso Isaque chamou o poço de Ezeque. Versículo 21. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço. É um tal de um cava, entulha, cava, entulha.
estão acompanhando a história. Você quer cavar esperança para os seus filhos. Vocês vieram parar aqui, devem ter pensado, meu Deus, onde foi que eu vim parar? Pessoas do Pará vieram parar aqui. Isso é um fato. E aqui está dizendo para a gente que esses vieram e cavaram outros poços, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac chamou agora aquele novo poço de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro poço mais adiante. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei cansado, meus irmãos, porque eu nunca vi tanta gente cavar poço. Cavaram outro poço mais adiante, e dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote. Guarde esses nomes, façam uns risquinhos aí, marquem esses nomes dos poços, poderão ser interessantes para a gente. Pois disse, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Quem sabe você chegou do Brasil e você passou por uma sequidão na alma. Quem sabe você procurou um local para encontrar refrigério e você encontrou esse poço aqui de Deus. E Deus abriu esse poço aqui. Esse poço não surgiu no coração de A, no coração de B, no coração de C. Foi providência de Deus, porque sabia que um dia sua família precisaria, que você precisaria. E que bom que nós estamos aqui reunidos hoje. Nunca esperaria, imaginaria na minha vida que viria passar uma temporada aqui com os meus irmãos em Cristo no Japão. Mas Deus assim abriu portas. Agora vamos para os versículos 24 e 25 desse mesmo texto. Finalmente, encontrei espaço aqui, foi o que nós terminamos de ler nesse texto. Versículos agora 24 e 25, como diz a Escritura Sagrada para a gente, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse, eu sou o Deus de seu pai, Abraão, não tenha medo, Isaque, pois eu estou com você e o abençoarei, multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação, farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Pais desses meninos e meninas, solteiros que me escutam nesse momento, saibam de uma coisa, que Deus chamou vocês aqui para que vocês sejam uma bênção. Tive o privilégio de conversar com os adolescentes nessa manhã, tivemos aulas com adolescentes nessa manhã, e eu pedi para eles decorarem, e agora peço para vocês também decorarem Isaías 43, 7. Isaías 43, 7 vai dizer o propósito e o motivo pelo qual você nasceu, para que Deus lhe formou. E ali em Isaías 43, 7 está, a todos que estão chamados pelo meu nome, a todos que os formei e fiz, para a minha glória os formei e fiz. Estamos aqui para a glória de Deus. Agora, não é fácil viver no Japão, não é fácil viver no Brasil, não é fácil viver em qualquer parte desse mundo, mas tenha consciência disso, aonde você estiver, faça da sua vida um altar ao Senhor. É com oração, é com o estudo da palavra de Deus, é com sabedoria que nós veremos a glória do Senhor se manifestar dentro das nossas casas. O que é que andam semeando? Ou então o que é que andam entulhando? Lembrem-se que são muitos os entulhadores. Enfim, o que é que andam querendo botar na sua cabeça? Vá para o Japão, se mate de trabalhar, ganhe dinheiro e faça isso. E acorde para trabalhar, vá dormir pensando no trabalho e ganhe dinheiro e faça isso. O que é que estão entulhando na sua cabeça? Quantas pessoas fizeram esse caminho e quebraram a cara, meus irmãos? Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de literatura brasileira. Vale a pena vocês descobrirem os textos de Olavo Bilac. Muita gente só lembra de Olavo Bilac naquele texto, criança, não verás país como esse. Olavo Bilac estava certo, ô Brasil. Não existe um país como o Brasil, meus irmãos, para melhor ou para pior.
de gente boa, de gente que não presta. Tanta coisa ali acontece na nossa pátria querida, não é? Mas, na verdade, aqui Olavo Bilac conta a história de um caçador de esmeraldas. Se você depois procurar no Google lá, Olavo Bilac e o caçador de esmeraldas, finalmente o caçador de esmeraldas ganhou as suas esmeraldas queridas. Finalmente ele chega e diz assim: estou com a bolsa cheia de esmeraldas. Mas como ele chega, e Olavo Bilac o descreve, chega arrebentado, chega quebrado, chega sem ânimo, chega doente. A bolsa cheia de esmeraldas, a vida vazia, esvaziou-se, furos no poço. O que é que andam tentando colocar na cabeça dos nossos filhos, na sua cabeça? Eu quero que vocês marquem esse trinômio. Esse trinômio está em latim, mas para nós que falamos uma língua latina, vai ser possível entendermos o significado e sentido mesmo. Esse, vivere et intelligere. São três termos tão importantes. Esse é o que você é. É de onde nós tiramos a palavra essência. Essencialmente o que você é, o que você pensa, o que você sonha, o que você deseja, aquilo que realmente é você na sua intimidade. Nem o seu cônjuge lhe conhece, nem os seus filhos, nem os seus pais. Essencialmente o que é que você é. Você tem cuidado da sua essência, do seu essencialmente. No momento de oração, de confissão aqui, pedimos perdão ao Senhor pelo que já pensamos, pelo que já desejamos, só essa semana. Essencialmente a nossa essência no essencial está tão estragado, também por entulhos que são colocados diante dos nossos olhos. Aqui nós temos uma máquina. É uma máquina impressionante. Com essa máquina, alguma coisa vem e ela reflete aqui. Já pensou? Se alguém descobrisse um sistema que ligasse dois fios aí na sua cabeça, um de um lado, outro do outro, e a gente visse os seus pensamentos só dessa semana? Quem aqui seria a primeira pessoa a dizer assim: eu quero apresentar meus pensamentos, eu quero apresentar meus sentimentos, eu quero apresentar meus desejos só dessa semana? Meus irmãos, era da gente sair daqui correndo com medo. Não é verdade? Se eu mostrasse o que eu pensei essa semana aqui, os meus sentimentos contra o Corinthians, só isso, vocês já iam ver. Eu sou São Paulino. Vocês iam ver como nós somos perigosos. Conversava esse final de madrugada com o pastor. Aí tem uma criatura que está no colo dele, que é uma criatura que aprendeu a andar há pouco. E estava lá, para cá e para lá, conversamos sobre uma criatura que está ali. E eu disse: pastor, essa criatura é tão novinha, tão bonitinha, está rindo ali agora, viu gente? Mas olha, também quando abre o berreiro, sai de perto. Não só aquela criatura, mas as minhas duas criaturas, essas criaturas, as suas criaturas gêmeas aí, as torres gêmeas. Sabe quem são? Ai, pastor, são lindos, mas são pecadores. Salmo 58, versículo 3. Diz assim o Salmo 58, versículo 3. Os ímpios, eles são ímpios desde a sua concepção. Mulher, você não sabia nem que estava grávida, mas estava grávida de um ímpio, estava grávida de uma ímpia. Ai, pastor, está machucando meus sentimentos. Você logo vai ver o quanto de impiedade está nos nossos corações. Aí vem agora a cultura, entulha mais coisa. Nascem os ímpios, desde a sua concepção, se desencaminham. Não querem fazer o que é certo, segundo a lei de Deus. Os ímpios se desencaminham logo que são concebidos. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Ninguém aqui ensinou seu filho a mentir, mas já pegou seu filho mentindo. Ninguém aqui ensinou coisas erradas para os seus filhos, mas já viram seus filhos fazendo coisas erradas, inclusive você, inclusive eu. Por quê? Porque na nossa essência nós estamos totalmente contaminados. Agora, se nós não cuidarmos da nossa essência, a cultura, seja onde você estiver, vai dar um jeito de entulhar a nossa essência. O vivere tem a ver com o viver. Dois compositores brasileiros,
Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Roberto Carlos e Erasmo Carlos, eles compuseram uma canção. Eu vou começar, você continua. Eu gostei de ver, eu estava conversando com os filhos do pastor, e ontem foi aniversário do pastor, foi aniversário do Adriano, e um dos filhos falou assim, eu gostei muito de comer bolo. Seu bolo é muito bom. Eu também gostei de comer bolo. Erasmo Carlos e Roberto Carlos, eles compuseram uma canção que eu vou começar e você continua, tá vendo? Vai dizer assim, é preciso... Pastor, é assim que a gente pega crente ouvindo música mundana. Mas é preciso saber viver, porque saber errar a gente não precisa nem saber aprender. No caso, a gente já sabe. Tem um dos nossos trabalhos no Ministério Pequenos Passos, minha esposa e eu trabalhamos com o Ministério Pequenos Passos, que trabalhando com os nossos filhos que vão namorar, então um dos nossos temas é como ajudar os nossos filhos a namorarem certo, porque namorar errado eles já sabem. É impressionante. Essência, vida, o dia a dia e intelligere, de onde nós temos a palavra inteligência, que é preciso a gente saber pensar. Quem não pensar o que faz, vai pensar depois, por que é que eu fiz isso? Quebrou a cara. Quebrou a cara porque não pensou. Eu queria que vocês anotassem uma frase de Mark Twain. Mark, você consegue escrever em inglês. Twain, vou soletrar para vocês. T de tatu, W de W, A de amigo, I de igreja, N de navio. Mark Twain. Mark Twain dizia uma coisa que vai fazer muito sentido. E dizia Mark Twain, mais fácil do que sair é não entrar. Podemos repetir isso, por favor? Mais fácil do que é não? Agora, no mesmo entusiasmo que vocês cantaram a música de Roberto Carlos. Vamos lá. Mais fácil do que é não? Pastor, não entendi. Vamos traduzir isso. Mais fácil do que sair do alcoolismo é não entrar no alcoolismo. Mais fácil do que sair das drogas é não entrar nas drogas. Mais fácil do que sair de uma dívida é não entrar numa dívida. Mais fácil do que sair de um casamento arruinado, desgraçado, é não entrar num casamento arruinado e desgraçado. A atual cultura diz assim, casa, se não der certo, separa. Você não sabe o que é a dor de uma separação. Você não sabe o que é a frustração, a decepção de um casamento que não deu certo. Essas são as nossas histórias, mas ensinemos aos nossos filhos, mais fácil do que sair é não entrar. Só que eles estão todo dia recebendo influências da cultura. É assim que se vive, é assim que se namora, é assim que se raciona, é assim que se mente, é assim que faz cara de verdade quando é mentira. Essa é a cultura que nós vivemos. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Vamos ver uma história interessante, a história de Prometeu. Prometeu, mas não cumpriu. Interessante, o nome dele é Prometeu mesmo. Ele é um titã. Os gregos tinham os seus deuses, os gregos tinham os seus titãs. Agora, uma ideia só das culturas, das ideias das pessoas, para que a gente entenda como a nossa cultura pode estar sendo influenciada. Prometeu era um titã. Ele era filho de Jápeto e diz a lenda grega, a mitologia grega, que ele foi lá e criou os humanos. E é interessante porque Prometeu, ele vivia ali pelas montanhas gregas, ele estava por ali, na região do Fóssil, e com água de um córrego, ele inventou de criar os humanos. E ele pegou, juntou aquela massa de barro, amassou, fez um bonequinho, uma cabecinha aqui, em alguns um cabeção, e foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo. E então Prometeu criou os humanos. E agora esses humanos começaram a andar por ali. E foram para cá, e foram para lá, acolá. Mas só que esses humanos, eles de fato, eles eram bem engraçadinhos, mas bem imbecis. Eles eram muito frágeis. Eles morriam logo. A diversão preferida dos titãs, outros, era pisar nos humanos, era esmagá-los,
como quem sabe a gente esmaga baratas. Ia passando um humano, um titã, pá! E a diversão deles era isso, porque os humanos eram muito imbecis. Os humanos não sabiam de nada, os humanos não conseguiam fazer nada, os humanos tinham medo de tudo. Caía um raio, eles ficavam morrendo de medo. Tinha uma coisa ou outra, os humanos eram sujos, os humanos eram imundos. Esses foram os humanos que Prometeu, segundo a mitologia grega, criou. Estúpidos, imbecis, fúteis, de pouca higiene. Alguns continuam assim, viu, gente? Viviam se escondendo com medo nas cavernas e viraram agora o programa preferido de Zeus. Aí Zeus viu aquelas criaturas andando e Zeus quase que ligou o programa dele. Tchá! E apareceu Sessão da Tarde. E Zeus começou a rir. Sabe, parecia que aqueles humanos eram uma espécie de Chaves. E estavam para cá, para lá. E Zeus amou ver a historinha dos humanos. Só que Zeus era um Deus que se cansava. Zeus foi tirar um cochilo. E quando Zeus foi tirar um cochilo, dormiu. Prometeu foi lá e roubou do fogo sagrado de Zeus. Prometeu foi lá e pegou do fogo sagrado de Zeus e disse: humanos, tomem desse fogo sagrado. Isso vai iluminar suas ideias, isso vai iluminar suas cabeças. E aí os humanos, com aquele fogo sagrado, começaram a construíram pontes, construíram prédios, construíram sistemas, construíram tudo, foram construindo. Quando Zeus acordou e foi assistir seu programinha favorito, que era rir dos humanos, encontrou os humanos bem espertos. Encontrou agora os humanos fazendo muita coisa, e o que aconteceu com aquilo foi que Zeus ficou irado. O Olimpo tremeu. E Zeus, então, ele puniu Prometeu. Ele ficou com muita raiva de Prometeu. Castigou Prometeu. Você pode ler depois a história de Prometeu. Mas agora os humanos estavam tão espertos. Construindo, ganhando. Ai, já conquistei mais do que o meu avô. Já conquistei mais do que meu pai. Já estou indo adiante. Zeus armou, então, uma armadilha para os humanos. Sabe o que Zeus fez? Zeus criou uma mulher. Oh, mulheres, está vendo só pela história da mitologia grega? E Zeus então cria Pandora. E Zeus coloca uma caixa na mão de Pandora. Vocês já devem ter ouvido falar da caixa de Pandora. Ali está Pandora e a sua caixinha. E na caixa de Pandora, lá tinha dentro o quê? Objetos desejáveis. Eu quero. E sabe, nós somos também formados por uma cultura consumista. Nós gostamos de consumir. Os nossos filhos amam consumir, amam ter mais, ter demais, ter muito. Alguns de vocês aqui foram criados com pouco até. Era uma blusa, uma calça, uma camisa. Todos nós aqui fomos criados com quichute. Uma boa parte aqui, quem usou quichute? Obrigado por levantar a mão com tanto gosto. O que era quichute? Quichute foi o tênis mais inteligente de todos, porque quichute passava de ano, sempre passava de ano o quichute. Eu nunca entendi por que fizeram quichute com um cadarço tão longo. Você enrolava na canela, ou então debaixo assim do calcanhar, da base aqui do pé. Quichute era a junção de 3 coisas. Quichute era lona, era borracha e chulé. Essa era a composição do quichute. Mas nós éramos tão felizes com quichute. Nós íamos para a escola de quichute, nós íamos para batizado com quichute, nós íamos para funeral com quichute. Quichute servia para tudo. Tem uma geração que deve estar perguntando assim, o que é quichute? Seu pai, sua mãe, ou seu avô, sua avó vai explicar para você o que era. Mas se você hoje chegasse assim, filho, comprei um tênis para você que ninguém tem. Dê um quichute para o seu filho hoje para você ver que chute você vai levar na canela. É a geração que consome e até diz, eu não tenho nada para calçar, eu não tenho nada para vestir.
Nós temos tanto, nós temos demais. Olha aqui, eu vou colocar nas mãos de Pandora todos os objetos desejáveis. Eu vou colocar na mão dessas pessoas todos os sonhos pessoais realizáveis. Se não forem realizados no Brasil, vão ser realizados no Japão, mas vão ser realizados. Mais uma coisa, ao custo da sua vida. Quem sabe ao custo dos seus casamentos. Quem sabe ao custo dos seus filhos. A caixa de Pandora foi colocada na sua frente. Só que a caixa de Pandora, meus irmãos, tem aquilo que vai sugando de vocês. Vai sugando a alegria. Vai sugando a saúde. Vai sugando a felicidade. Vocês estão rebuscando na caixa de Pandora. E vocês buscam para cá. E lá embaixo da casa de Pandora aparecem umas letras que brilham. Felicidade. Aí você vai buscando, buscando, buscando. Só que tem uma coisa. Felicidade ao seu modo é insaciável. Eu tenho isso, mas eu não estou satisfeito ainda. E a cultura diz, é claro que você não está. Trabalhe mais, se mate mais de trabalhar, faça mais, esqueça as outras coisas. Ganhe mais, ganhe demais. E você vai rebuscando na caixa de Pandora, uma felicidade ao seu modo insaciável. Só que na caixa de Pandora, aqui estava a maldade de Zeus. Eles vão se matar de rebuscar lá dentro. Eles vão se matar de querer. Ah, tem mais coisas, tem mais coisas, tem mais coisas. Lá embaixo, brilhando a palavra felicidade. Eu serei feliz quando eu tiver. Eu serei feliz quando eu for, quando eu conseguir. Ao mesmo tempo que eles estavam fazendo isso, a saúde estava indo embora. Estavam envelhecendo. Estavam adoecendo. Vou usar até outro verbo. Estavam endoidecendo. Vou usar ainda outro verbo. Estavam se embrutecendo. A cultura vai dizer que você só vai ser feliz se você ficar revirando na caixa de Pandora. Sabe o que isso resultou em tudo? Resultou que no século XIX, um homem chamado Schopenhauer, ele não é o inventor do chopp, viu gente? Schopenhauer, ele viu, eu conquistei, eu corri, eu fui atrás, mas de que adiantou? Muito antes de Schopenhauer, um sábio, Salomão, disse, eu fiz, eu aconteci, eu conquistei, eu busquei, e ele chegou a uma conclusão, tudo é correr atrás do vento. E a gente vai ficando cansado. Schopenhauer é chamado de o pai do pessimismo. Olha a cara dele, meu querido, é realmente, né? É o rei do pessimismo. Quem sabe seu nome de família pode ser mas seu nome mulher se tornou Maria Schopenhauer. Quem sabe você é Joaquim Schopenhauer. Quem sabe seu filho é Junior Schopenhauer. As pessoas estão sendo invadidas pela cultura do pessimismo. Cara amarrada, cara fechada. E cada vez mais diz, seja segundo a cultura. E você vai passando pela vida sem viver, sem aproveitar. Cheguei faz um dia e meio, 2 dias, nem sei que dia é hoje ainda, estou naquela fase de saber que dia é hoje. Mas quando eu pergunto, hoje é o quê? Mas uma coisa que eu já me alegrei foi de ver as flores no Japão. Batei tanta foto de flor. Homens se apaixonem pelas flores. A tonalidade, o jeito, o desenho, a forma, a delicadeza. E eu fiquei vibrando já com as flores que eu vi. Passamos por uma rua que tinha já cerejeiras no final. Mas se você for invadido pelo pessimismo, você não vê nada. Só vê concreto, só vê o horário de levantar para trabalhar e você vai virando um robô. Schopenhauer Júnior. Aí Paulo vem com uma proposta melhor para a gente nesta manhã. A proposta da palavra de Deus, aonde Paulo, e divinamente inspirado, vai dizer é que tem um trinômio que pode preencher a nossa essência. Tem um trinômio que pode preencher a nossa vida. Tem um trinômio que pode preencher os nossos pensamentos, que pode preencher a nossa intelectualidade, que pode preencher a nossa inteligência. E esse trinômio é, vamos dizer todos, fé, esperança e amor. Não se deixem vencer pela cultura que vem
colocando entulhos para vocês. Não se deixem levar por isso. Que vocês possam dizer, aonde está a minha fé? O justo vive, não é correndo atrás disso, correndo atrás daquilo outro, tentando ser isso, tentando ser aquilo outro. O justo vive por fé. Paulo dizia, e esse viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. A fé vai lhe ajudar na sua essência. A fé vai lhe ajudar na sua vida. A fé vai lhe ajudar no seu inteligere, nos seus pensamentos, na sua mentalidade, na sua inteligência, para que você diga, como é que eu posso viver e fazer diferença nessa vida? Você pode viver fazendo diferença nessa vida com fé. Você pode fazer diferença na vida dos seus filhos com a esperança. Você pode fazer diferente na sua vida no amor. Não se deixem entulhar por outras coisas. Não se deixem entulhar pelo dinheiro. Olha que perigo, a palavra de Deus nos diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí você está se acabando. E depois de você, outros virão. Você não sabe nem o que você vai deixar para quem. Sabe o que você deve deixar para os seus filhos? Fé. Sabe o que você deve deixar para os seus filhos? Esperança. Sabe o que você deve deixar para os seus filhos? Amor. Se abasteçam do poço certo, da fonte certa. Teve um que disse, e só esse teve toda a autoridade para dizer isso. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu já estou encerrando, mas já conversando com alguns de vocês, eu me alegrei de ouvir. Chegaram aqui sedentos, cansados, arrebentados, quebrados, e Deus juntou os cacos de vocês. E Deus colocou nos lábios de vocês uma nova canção. E Deus colocou no coração de vocês, e aí foi o nosso grande Deus, um calor, um fogo no coração, para querer saber mais, aprender mais, crescer mais. Meus irmãos, vivemos nesse mundo, mas não somos para este mundo. Nós somos para Deus, para a sua glória neste mundo. Quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. E enquanto aqui existirmos, saibam que hoje nós viemos buscar aqui, sabe o quê? Perfume para a nossa essência. E o perfume para a nossa essência se chama o bom perfume de Cristo. Que nós tenhamos a alegria de conhecermos a Cristo. Que nós tenhamos amor por Cristo. Que nós aprendamos de Cristo. Que nós corramos para Cristo. Porque esse poço nunca entulharão. E esse poço sempre trará para mim e para você água corrente, água viva. Que Deus nos abençoe nessa manhã. E que nós possamos continuar aqui esse tempo, aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Depois vamos sentar e eu devolverei a palavra para o pastor.